Olá, eu sou o Ziel do blog Use Por Aí. Para quem não conhece o blog e nem o canal, eu moro em Portugal, faço doutorado aqui em Modernidades Comparadas. A minha especialização é em adaptações da literatura para o cinema e principalmente para a televisão. Antes eu trabalhava com novelas, trabalhei com o pessoal do Coisas de TV, que tem aqui um canal no YouTube. Antes era um site chamado Coisas de Novela, depois TV Pra Você. Fiz muitas entrevistas com atrizes, por exemplo, de Betty a Feia, no tempo que eu morei lá na Colômbia. E bom, e quando a gente fala de adaptação e novela, a primeira coisa que a gente vai pensar é no México, porque a Televisa é a maior produtora de adaptação do mundo. Eles pegam muita novela mexicana para fazer lá no México, assim como eles também pegam sucessos antigos para refazer. A Televisa teve um período, agora está um pouco melhor, mas ainda assim, ainda hoje, eles praticamente vivem de remake, ou seja, de adaptação. E por que será que o pessoal lá do México gosta tanto dessas adaptações? Bom, a gente que estuda esse assunto, existe uma coisa chamada o prazer da repetição. Tem muitos autores que já trataram disso, além da Ruschel, além da Seger, pessoas que trabalham com essa teoria, né, a teoria da adaptação. E do que se trata esse prazer pela repetição? É porque quando você já conhece uma história, ou você já viu, digamos assim, a obra original, e depois você vai ver uma adaptação, você se sente muito confortável porque você já conhece a base. E logo, quando você consegue ver as diferenças que esse remake, essa adaptação está fazendo, você sente um certo prazer, que é o prazer por conhecer qual está sendo a diferença nessa adaptação. Ou então, se sente prazer porque você já conhece aquilo que você está vendo. No caso, por exemplo, eu sou professor, quem é professor vai concordar comigo. Às vezes a gente passa um filme numa sala de aula e tem um aluno que já assistiu esse filme. E esse aluno, então, ele faz questão de avisar para todo mundo, para o professor, para todos os colegas, que ele já assistiu a esse filme. Isso é um exemplo de como funciona esse prazer pela repetição. Não é? Por exemplo, as pessoas que também querem fazer uma adaptação, ou seja, os produtores, eles procuram fazer uma adaptação justamente porque eles querem fazer essa repetição, mas com as mudanças. É uma maneira de mostrar que ele vê o original, sim, e que ele está sabendo, está decidindo quais são as diferenças que ele vai colocar nessa adaptação. Bom, o México se acostumou muito com essas novelas repetidas, com as mesmas histórias, com as mesmas fórmulas. Agora, por exemplo, a gente teve um projeto, estamos tendo, né, porque ainda não terminou o projeto, chamado Fábrica de Sonhos, da Televisa. Em 2019 eles relançaram, adaptaram a novela A Usurpadora em formato de série de 25 capítulos. Adaptaram em 2019 também Cuna de Lobos, que é a minha preferida do projeto até agora. No Brasil se chamava Ambição, né? Também fizeram em 25 capítulos. Inclusive, Cuna de Lobos, para quem não sabe, é a novela de maior audiência da história do México. É uma coisa impressionante. E só fazendo aqui um parêntese, né, já que eu comecei, essa audiência master do Cuna de Lobos, Ambição, da década de 80, é porque era uma novela que também era muito assistida pelos homens. Geralmente os homens lá no México não vê tanta novela, porque aquelas novelas são muito... como eu vou dizer, são muito doces, açucaradas, né? Aquela coisa água com açúcar. E essa novela Ambição, Cuna de Lobos, cortou com isso. Mas a adaptação foi, assim, realmente um fracasso. Infelizmente, não. E eu, quer dizer, entendi porque, já vou dizer porque que foi um fracasso, na minha opinião. A Usurpadora começou fazendo sucesso, a Usurpadora 2019. Começou fazendo sucesso, a audiência foi caindo, e aí na reta final voltou a subir. E a última que teve da Fábrica de Sonhos foi a adaptação de Rubi. Tem aqui no canal críticas das 3 adaptações estas. E Rubi também começou bem, depois atingiu ali um platô, ficou não tão bem, e na reta final voltou a subir. Mas Rubi não foi a maior audiência da Televisa quando ela estava passando, e ela passava no horário mais nobre, mas a maior audiência da Televisa se chamava Te Doy la Vida, uma novela que estava aí o José Ron, que estava também em Rubi, uma novela bem açucarada de um cara lá, de um gajo, eu falo em português de Portugal, de um homem lá que cuida de uma criança, ou seja, essas novelas realmente assim, meio clichês, né?
Então, assim, por que é que lá no México eles gostam tanto dessa fórmula repetida da mocinha que conhece um homem rico, ou então dessas novelas que eles fazem um remake, uma adaptação? Tem esse caso do prazer pela repetição, sim, e também tem o fato de que o mexicano, de uma maneira geral, ele é muito romântico, ele é muito otimista, ele é muito sonhador. Eu tenho uma amiga chamada Lupita, que ela ama as novelas da Televisa e tal, e eu consegui entender por quê. Porque lá é engraçado, o mexicano não tem assim muita malícia. Por exemplo, agora está passando na Netflix, né? Está na Netflix, uma série chamada Obscuro Deseo, da Maite Perrone, muito conhecida no Brasil por essas novelas, Cuidado com o Anjo, ela fez Triunfo do Amor lá no México também, acho que ainda não passou no SBT essa novela, mas ela fez Antes Muerta que Litita, ela fez um monte de novela e sempre fazendo assim, a boa moça e tal, então eu estava até bastante curioso para saber como ela ia fazer essa série da Netflix, porque pelo que eu havia lido era uma série assim bastante erótica, bastante pesada. Assisti alguns capítulos e olha, é uma série maravilhosa para assistir com a família do lado. Porque ó, tem muita cena de sexo, eu acho até que eles exageram e tem muito flashback das cenas de sexo. Cortando aqui um segundo, como essa minha reflexão sobre Obscuro Desceu e sobre por que essas novelas mais fortes não fazem tanto sucesso já ficou uma reflexão muito grande, eu vou cortar o vídeo em dois. Então, para não perder a próxima parte, se inscreva no canal, curta esse vídeo, que assim ative o sininho, né? Porque dessa maneira você consegue ser avisado quando for ao ar a segunda parte desta reflexão. E se você gosta do mundo latino, dessas telenovelas do México, da Colômbia, lá no blog, toda semana eu faço uma coluna chamada Coluna Las Latinas, com as notícias de lá, as notícias dos atores mexicanos, da audiência, de como está a audiência na Univision, na Telemundo, ou seja, tudo sobre telenovelas latinas. Tá lá no blog, nessa coluna Las Latinas. A última eu falei muito sobre o Chaves, do problema que está acontecendo lá e outras coisas, cositas más, não? Para falar em espanhol. Bom, então se inscreve no canal, curte o vídeo, qualquer comentário que queira fazer, é só deixar aí embaixo, se você concorda até o momento com o que eu já falei, se você discorda, tá certo? E é isso. Valeu e hasta pronto.